Vamos começar de novo. Quem de vocês aí que já conseguiu assistir o documentário lá? Eu acho que eu preciso carregar meu celular. Não, não preciso. Eu assisti, a Ali assistiu. Sim. A maioria, a maioria. Quem que não teve tempo de assistir? E todo mundo assistiu, então, né? Todo mundo tá por dentro. Gente, então olha só. Essas aulas que a gente vai fazer na terça-feira, no mês de novembro, é assim, do projeto Inglês com Filmes, tá? Então não vão confundir os projetos que vocês estão. Tem lá a aula da música, tem a aula do curso regular. Esse aqui é um assunto separado. Então, aqui a gente vai falar só sobre o projeto do Golfinho, tá bom? É, vocês estão acostumados com o esquema da dublagem, né? Que a dublagem é bem mais difícil, tá, gente? Esse aqui vai ser moleza para vocês perto da dublagem, quem já fez aí. Porque o objetivo é bem diferente, tá? Eu vou comentar bastante hoje com vocês sobre o objetivo. Vou deixar vocês falarem bastante também e vou passar a atividade que vocês farão durante essa semana até a próxima terça-feira. E daí a gente vai combinar assim, ó. Tudo que vocês quiserem comentar comigo sobre aqui esse assunto, vocês podem comentar, podem usar o grupo lá para comentar. Só que não pode falar lá no grupo coisas que vocês entenderam e nem nessa aula de hoje. Ah, eu entendi que tá. Não, não, porque as pessoas vão ter que entender cada um por si, tá? Esse é um dos nossos objetivos. Então, sem comentários com spoiler, tá bom? O resto dos comentários vocês podem fazer. E se for coisa de compreensão, vocês falam daí comigo no privado lá no WhatsApp durante o ano, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês algumas coisas. A primeira delas é o, o PDF aqui, que eu quero mostrar. Não é esse. Cadê o outro? Aqui. Todos vocês têm o PDF do plano B? Hum, Plano A, plano B. Na verdade, o curso Inglês com Filmes, ele surgiu dessa ideia aqui, do plano A, do plano B. Mas a gente se empolgou, começou a fazer dublagens, né? E a coisa foi dando certo, foi tomando uma proporção, né, diferente, a gente ficou por lá mesmo. Mas agora eu vou voltar para o plano B, porque como ele é mais fácil, ele favorece mais as pessoas que estão no começo, né? Que estão aí aprendendo mais, desde o comecinho ali, tem mais dificuldade. Então, ó, esse aqui é o PDF. Quem não tem, depois eu passo lá no grupo, Beleza. tá? Tá segundo? Não, eu tenho só Gente, na no começo pasta tem uma introdução explicando Rede, sobre os objetivos aqui inglês. do trabalho de inglês com Não, filho. Vocês sabem que pode ser filme, seriado, documentário, cada um a gente vai usar com um objetivo. eu tenho, né? Essa coisa. Então, Essa gostaria. vocês dão uma lidinha aqui no PDF depois, nessa introdução, mas eu quero mostrar direto já o que interessa. O plano A nós não vamos fazer dessa vez. Eu tô querendo fazer o plano A com vocês no começo do ano que vem, tá? Com algum seriado ali, a gente escolhe depois. Dessa vez a gente vai fazer o plano B. Então, o plano B é lá no final. Pula, aqui, ó, achei. A gente vai fazer o plano B. Todas as instruções que estão aqui foram feitas para os alunos fazerem sozinhos em casa, né? Para usar como material de apoio. E vocês podem fazer isso aqui sempre que vocês quiserem, não depende de mim. Mas dessa vez nós vamos fazer juntos. E como nós vamos fazer juntos, vocês vão ter direcionamento, eu não vou seguir exatamente o que está aqui. Eu vou seguir mais ou menos as instruções aqui do dia 1, dia 2, dia 3. Cada dia, na verdade, vai virar uma semana para a gente. Então, a gente vai fazer na primeira semana algo parecido com o que é o dia 1, aí na segunda semana, o dia 2 e assim por diante. E como vocês terão direcionamento, a gente pode explorar um pouquinho mais, arriscar um pouquinho mais, entendeu? Porque se der erro, vocês me chamam e eu estou do lado para auxiliar o tempo todo. Então, eu estou passando o PDF para vocês terem um norte aí, mas eu não vou seguir o que está aqui, tá bom? Isso aqui é para caso vocês queiram fazer sozinhos em algum outro momento. E aí vocês já terão participado aqui uma vez, vocês vão saber como é que faz, tá bom? Muito bem.
Deixa eu ver o que mais. Toda a ideia de eu criar esse curso com filmes, com seriados, surgiu deste livro aqui, ó. Esse livro também passei lá no grupo para vocês. É um livro chamado Os Sete Trunfos para Aprender Inglês. É um livro bem velho, tá? A Elaine, que está aqui na aula com a gente, ela conseguiu achar num sebo esse livro, me presenteou aqui com o PDF. E é muito interessante tudo que está aqui. Mais ou menos o que eu escrevi na introdução lá do meu e-book é mais ou menos o que esse livro fala, só que eu fiz um resumão bem assim, bem enxuto mesmo. Aqui tem muito mais detalhes, tá? Sobre o funcionamento do cérebro, lado direito, lado esquerdo, tem umas coisas bem interessantes. Então, se vocês quiserem ler depois, em algum momento, ajuda bastante para entender a aquisição da linguagem, tá? Como segunda língua, principalmente. Só que os exercícios que ela propõe no final, eu acho um pouco trabalhosos. Os que eu proponho ali no plano A, plano B, são bem mais simples, não exigem tanto de você, tá? É uma coisa mais prática. Então, por isso eu dei uma adaptada, eu dei uma enxugada e tem funcionado muito bem com todo mundo que tem feito aí os projetos do inglês com filme, tá aprendendo, né? Vocês estão aprendendo bastante, tem dado resultado muito bom. Então, falado tudo isso, vamos começar com o que nos interessa para esse momento aqui. Deixa eu ver o que eu quero abrir agora. Peraí, gente, só um pouquinho. Eu vou deixar vocês falarem um pouco, tá? Sobre quem assistiu, se entendeu alguma coisa, se acha que entendeu, às vezes pensa que entendeu e não era aquilo, né? Mas o que vocês acham? Foi muito complicado assistir uma coisa totalmente em inglês, sem norte nenhum, pegar, colocar lá e como é que vocês se sentiram fazendo isso? Pode falar quem quiser aí. Só vamos organizar e daí vocês vão dando a opinião de vocês. Um de cada vez, gente, sem tumulto. O que você quer que fale? Eu Só não quero que perdi dê um pedaço. spoiler, entendeu? Não pode falar o que você entendeu, tem que falar sim, meio por cima. Como é que você se sentiu fazendo isso? Assistindo o filme, O documentário. o documentário, desculpa. No começo, como eu comentei com você, eu assisti todinho, entendi algumas partes. No início, como eu comentei com você, eu tive que ouvir umas 3 vezes para ter clareza total dele. Umas 3 vezes. No comecinho só que eu fiz isso, porque depois cansou a mente, sabe? Sei. Você repetindo, repetindo e tentando. Ai, o que que tá falando aí? Daí que parece que cansa a mente, daí eu parei. Mas é bem isso mesmo, Darcy. A nossa mente ela precisa receber um estresse para ela entender que aquilo ali é uma linguagem que não é só barulho. Daí ela vai começar a se organizar, sabe? Porque Ah, tem um certo período que você está escutando uma língua estrangeira e é só barulho. Você não consegue decodificar o significado das coisas. Se você é, conseguir superar isso, é claro que não é em um dia, né? Mas chega um momento que você ultrapassa essa barreira e aí o teu cérebro começa a entender que aquilo é uma língua, aquilo lá tem sentido, não é só barulho, não é igual um passarinho cantando, entendeu? E aí o teu próprio cérebro vai se organizar para conseguir entender algumas coisas, né? É, eu queria que a Vou Karine falar. comentasse com a gente. Oi, Marlene, você também assistiu? Oi. Eu Falei. assisti, eu ouvi, na verdade, eu ouvi. Eu não, ou seja, eu isolei tudo e só fiquei escutando. Achei muito interessante, assim, até mais interessante, mais leve, mais gostoso de se ouvir do que assistir um filme. É É, diferente, o propósito vai ser diferente, vocês vão entender. uhum. Quanto você Depois acha que você entendeu, Marlene? Se fosse falar uma porcentagem, eu entendi muita coisa, mas muita coisa eu não entendi. Acho que termos mais técnicos, assim, eu não entendi. você acha que meio a meio, Mas mais ou menos? 50%, entendeu? porque eu ouvi 3 vezes só, então eu teria que ouvir mais vezes para entender o que realmente está falando, assim, né? Muito bom, Mas gente, muito muito dos golfinhos eu consegui entender. legal.
Quem mais quer comentar, gente? Podem falar aqui. Oi, Elaine. Oi, Então, Karina. boa noite a todos. Então, Boa como todo mundo noite. já falou, a Marlene, né, também, é, algumas palavras a gente conseguia entender uma parte maior, né, pegando algumas palavras que para mim fazia sentido e que eu sabia realmente que falava. Então, durante um período ali eu entendi, daí eu me perdia novamente, né, não fazia mais sentido, claro. Mas como eu estava falando também para você, ali a gente tem um apoio não só né, da audição e das palavras que a gente sabe, mas também do visual, né? Então ali a gente consegue entender o contexto, dependendo de alguma palavra que a gente consegue entender ali do texto. Então, assim, eu me perdi porque eu não entendia nada, daí eu ouvia uma ou duas palavras que eu entendia novamente e conseguia voltar a entender o contexto. Então, também eu acho que eu assisti umas 4 vezes o vídeo e baseando em algumas palavras que a gente já sabe de vocabulário, com as imagens ali que a gente tem do vídeo inteiro, né, do documentário, ficou um pouco mais fácil. Não que Obrigada, seja Karina. É fácil, isso aí. Eu quero comentar alguma coisa interessante aí que a Karina falou. É, bom, o nosso objetivo com este projeto aqui, com o Plano B, não é imitar a fala do documentário, né? Como a gente faz lá na dublagem. O nosso objetivo é tentar extrair informações que a gente consiga entender usando só o inglês que a gente já sabe, tá? Então, como aqui tem alunos de vários níveis diferentes, por isso que eu estou pedindo para vocês não fazerem comentários sobre o significado. Quem sabe um pouco vai entender um pouco. Quem sabe bastante vai entender mais. Mas isso não importa. Cada um vai melhorar no nível que está. E a Karina falou uma coisa interessante que é o uso das imagens. Gente, a gente que está aqui com deficiência visual, a gente tem que explorar a nossa visão para ajudar na compreensão também. Não é só ouvir. O listening tem que melhorar também, mas para você memorizar vocabulário, você vai vincular uma memória auditiva com uma memória visual. O que você vê e o que você ouve vai fazer sentido junto. Então, como a gente está assistindo um documentário, existem algumas vantagens. Primeiro, a linguagem é mais simples do que nos filmes. Por quê? Porque não tem muito gírias, não tem muito é, coisas de duplo sentido, né? É uma linguagem mais formal, mais científica, e a linguagem científica tende a ser mais próxima do latim. Eles usam termos mais latinos. Então, para nós que somos falantes de português, tem palavras muito parecidas. E agora você pensa, se você está produzindo um documentário, toda a imagem que está lá foi colocada propositalmente. Alguém produziu esse documentário, né? Então, eles não vão colocar uma imagem que não condiz com o que está sendo falado. A imagem está ali para auxiliar. Então, não é mais ou menos assim. Eu sei que vocês, como aluno, devem pensar: ah, mas se eu estou entendendo por causa da imagem, eu não estou entendendo de verdade por causa do inglês. Não é bem assim. Sabe aquela história? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? De repente, num primeiro momento, a imagem vai te levar a entender alguma coisa que você não sabia. Mas a gente vai ver tantas vezes esse documentário que no final do mês de novembro vocês vão saber ele de cor. E aí vocês vão pensar assim, poxa, uma coisa que lá no começo do mês eu aprendi por causa da imagem, hoje eu estou sabendo e eu estou lembrando porque a imagem me ajudou. Então, uma coisa ajuda a outra. E no final das contas, tudo contribui para nossa memória, né? Então, o que que eu quero que vocês tenham em mente? Esse projeto específico do Plano B, vocês não vão usar o português em momento nenhum, tá? O documentário não tem legenda em português. E eu não sei se lá dá para pedir para gerar automaticamente pelo YouTube, mas vocês não vão fazer isso, tá? É só inglês o tempo todo. Vocês vão. O objetivo é que você se sinta perdido mesmo, assim como uma criança de 1 aninho, 2 aninhos, está no mundo ali escutando a conversa, participando. Vocês acham que eles entendem tudo que a gente fala? Eles não entendem completamente 100% de tudo, mas eles vão, por um gesto,
tentando identificar o que está sendo falado, identificar o sentido das coisas. Eles vão deduzindo muita coisa. Quando a gente está conversando com os outros, às vezes não tem caso que a gente não escuta direito o que a pessoa falou, mas a gente fala, deve ter falado tal coisa. Aí a gente responde, e se a nossa resposta colou, o que que a gente faz? Toca o barco, né? Então eu acho que era isso mesmo. A gente vai suprindo essas lacunas de falta de compreensão com a nossa dedução, com a nossa criatividade. E por que que na língua estrangeira a gente não faz isso também? Por que que na língua estrangeira a gente tem a necessidade de entender 100% cada coisinha? Isso acaba atrapalhando, sabe? Às vezes você não vai entender 100%. E daí? Você vai fazer o quê? Vai chorar? Vai espernear? Não tem o que fazer. O que você pode fazer é o seguinte: nosso objetivo aqui é mudar a postura de vocês com relação ao conteúdo. Ao invés de você chegar no documentário pensando assim, meu Deus, eu não vou entender nada, e já entrar fechado, com a mente fechada, e se bloquear, e realmente você não vai entender daí, a tua postura tem que ser assim, ó. Tenho algo aqui na minha frente que eu vou enfrentar, e não importa o quanto eu vou entender 5%, 10%, não interessa. Eu quero entender o quanto for possível. Vocês vão entrar com essa postura de encarar o negócio e sabendo que vai ficar perdido mesmo, não tem problema nenhum isso. Eu não estou pedindo para vocês entenderem o documentário, tá? Eu estou pedindo para vocês fazerem as atividades que eu peço. E cada um vai entender na proporção que for possível. E dessa vez vai ser assim. Na próxima vez vai entender mais e cada vez vai melhorar. Vocês vão ver. Então, não se preocupem em entender. Se preocupem em fazer as questões que eu vou passar aqui, tá? Porque esse é o propósito mesmo. Propósito que vocês se animem, encarem um desafio aí sem pretensão, tá, gente? Sem pretensão. Mas a aluna lá, tal, entendeu quase tudo. Tem gente aqui que está estudando inglês há muito tempo já, e vai entender mais, é óbvio. Tem gente que está começando agora. Então, ninguém pode se comparar com ninguém, tá? É cada um por si, e Deus por todos, né? Mas eu tô no WhatsApp para ajudar vocês com as dúvidas ali, qualquer momento, tá, gente? Usem o nosso grupinho lá. E dessa vez vai ser assim, tá? Então, o que que vocês vão fazer entre hoje e a próxima terça-feira? Deixa eu pegar aqui um documento que eu tinha feito. Espera aí. Preciso abrir aqui. Ai, não consigo. Espera aí. Enquanto você está procurando aí, Helene, eu não assisti, foi proposital. Eu queria saber como eu estou. Entendi, Marlene. Você quis fazer um teste. Entendi, Foi um teste, mas vou assistir. entendi. Vai sim. Gente, a gente vai assistir muitas vezes, tá? Para conseguir fazer o que a gente está propondo aqui. Quem puder essa semana assistir todos os dias, vocês viram que é curtinho, né? 7 minutinhos, eu acho, ou 8. Então, entre hoje e a próxima terça, vocês vão fazer uma atividade bem simples. Vocês vão ver várias vezes o documentário. Lembrem-se, eu não estou pedindo para entender, estou pedindo para ver. E aí vocês vão lá pelas últimas vezes que vocês estiverem vendo, já viu na terça, na quarta, na quinta, na sexta, chegou lá na segunda-feira da semana que vem, por exemplo. Vocês vão assistir um pouquinho, daí vocês vão dar um pause e vão gravar um áudio para mim. Teacher, do minuto 1 até o 1 e meio, mais ou menos, eu entendi. Eu acho que ele falou tal coisa. Isso é no privado, tá, gente? Para os outros alunos não escutarem. Aí tá, solta o vídeo mais um pouquinho. Ali mais ou menos por 2 minutos eu acho que ele falou assim, assim, assim. É só isso que eu quero. Vocês vão pausando e vão me falando o que que vocês entendem de trecho em trecho ali, conforme vocês acham que estão entendendo. Essa A gente fala Fala, Helena. em português Não, ou fala em português, fala em português. O nosso objetivo aqui é a compreensão. Então, é a compreensão lá de vocês com o documentário. Não é que vocês tenham que falar inglês, nada disso, tá? Quem souber falar inglês e conseguir, pode falar também, não vou achar ruim. Tá? Mas eu acho que tem muita gente iniciante, né, que não consegue. Então, vocês vão fazer apenas isso entre hoje e a próxima terça. E assim, se você viu uma imagem e conseguiu usar a tua criatividade, a tua dedução para completar uma informação.
poxa, só pode ser aquilo, gente. Ele não vai mostrar uma coisa e falar ó, do elefante, não, tá falando de golfinho, entendeu? Vai ter que ter lógica as coisas. Então, é para vocês desenvolverem esse sentido de criatividade que a gente usa na nossa própria língua, porque quando a gente está conversando em português, a gente está vendo as pessoas, a gente está vendo os gestos, a gente está vendo tudo, tudo compõe a linguagem, né? A comunicação, na verdade, ela é 7% palavras, tá? E 93% gestos, imagens e outras coisas corporais aí, gestos, expressões faciais, tal, que te trazem pistas sobre a interpretação daquilo que está acontecendo. Então, ó, só 7% é realmente verbalizado. O que eu quero que vocês entendam é que vocês não podem deixar todas essas pistas visuais que vocês têm, deixar de explorar isso porque você não está escutando direito a palavra que está sendo falada. Entendeu? É o contrário, é usar tudo que você tem de ferramenta que você pode para te ajudar a compreender a linguagem. E ao fazer isso várias vezes durante o mês de novembro, vocês vão começar a entender cada vez mais as palavras que vocês já conseguem e no final vocês vão começar a pegar outras palavrinhas que estão no meio que vocês nem tinham entendido nas primeiras vezes. Mas isso aí só vai acontecer através da repetição, tá? Então é importante. Tudo isso que eu vou falar para vocês fazerem tem que ser feito meticulosamente assim, porque é um processo que funciona, tá? E aí lá no final de novembro vocês vão ter os comentários de vocês aqui dizendo o que vocês acharam, tá bom? Oi, Marcos. Elaine, você podia repetir? Quem que falou tá bem baixinho, gente, eu não escutei. Sou eu, Aurineide. Aurineide, diga. Desculpa, eu me intrometi aí, o Marco ia falar e eu meti no meio. Mas dá Pode falar. tempo para todo mundo falar, não se preocupe. Não é porque eu não ouvi o início que você estava falando sobre aí a tarefa, não sei como é que é. Aí eu queria, se A pudesse tarefa repetir. essa semana é o seguinte, você vai assistir, bem dizer, todos os dias o documentário, sem pretensão de entender. Eu não quero que você se preocupe em entender. E lá, mais ou menos na segunda-feira que vem, você vai gravar um áudio para mim no WhatsApp dizendo assim, teacher, eu acho que eu entendi, ó, mais ou menos ali por 1 minuto ele fala isso, 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 ali por 2 minutos ele fala assim, assim, assado. Se você quiser anotar em algum lugar também, ou ir pausando, né, e ir gravando na hora para não dar muito trabalho, né, que daí fica bem simples. Você só vai gravando áudio para mim e me conta o que você entendeu. Essa Cada semana, minuto, é isso? cada minuto. Essa semana é só essa atividade, mas vocês precisam. A coisa mais importante não é me contar, é a repetição. Todo dia, assiste, 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 todo dia. Tá? Diga, Marcos. Não, eu só queria dar a minha opinião aí sobre a dúvida aí que o pessoal tem, inclusive é a minha também, né? Eu acho que o que incomoda a gente quando está ouvindo, tipo assim, o não conhecimento da palavra. Por exemplo, no inglês aí com filmes, eu aprendi um monte de palavras, né? Que eu São Peraí, palavras. repete porque travou para mim, eu não entendi. Ah, tá. Bom, acho que a minha dúvida e a dúvida de todo mundo aí quando está ouvindo é o seguinte, que eu também tenho essa dúvida. São palavras que são contraídas, né? Porque até hoje ainda, às vezes eu estou assistindo alguma coisa aqui, eu vejo palavra contraída e eu falo, mas será que eu posso contrair essa palavra? Por exemplo, você tem como chama aquela música gospel? Deep Love of Jesus. Deep Uma Love coisa of assim, né? Jesus. Deep Love of Jesus. Quem não conhece, nunca, jamais vai falar lavar. Não vai falar isso. É. Vai falar love off. Não vai falar isso? Então, É. só que quando você ouve, você fala, mas o que ele falou, né? Outra coisa também que assim atrapalha a gente. Como aqui no Brasil nós temos jeitinho de falar, né? Aquele famoso jeitinho, dentro de casa, perto, você vai falar perto dali, você vai perto dali, você nem fala perto dali. Então, Exatamente. americano lá também tem, e a gente tem que se acostumar com isso. Por exemplo, você falou uma palavra agora há pouco aí,
que se a pessoa não conhece, ela vai perguntar, o que que é isso? Você falou listening. Por que que não se fala o T? Tem uma Marcos, palavra, é tem uma super palavra, importante isso que você está falando. tem uma É por palavra isso que você me os trabalhos, assim, ó, a gente precisa ter noção de que a linguagem escrita é uma coisa e a linguagem falada é outra coisa, né? A linguagem escrita é uma representação da fala, mas ela não representa 100% assim do jeitinho que a gente quer. Teve uma Então, fala minha com aprender a uma Aline, língua estrangeira significa você dominar tanto a escrita quanto a fala, mas saber entender a diferença entre as duas. São ferramentas diferentes, né? Uma ferramenta para uma coisa, outra ferramenta para outra coisa. Gente, tem um vídeo lá no curso de vocês, tem uma aula chamada A Linguagem é Som, que aborda bem esse tema aí. Se vocês quiserem ir lá e assistir, vale a pena. Tem algumas aulas ali no começo da comunicação também, não me lembro o nome agora, eu, mas eu já abordei esses assuntos anteriormente, sabe? Tá tudo lá na plataforma para vocês assistirem, que tem coisas bem interessantes. Mas é isso mesmo, Marcos, é por aí. só para complementar, teve um bate-papo meu, acho que foi comigo, com a Yara ou com a Aline, não me recordo, que eu falei, tinha uma palavra interessante, né? Eu peguei e falei interesting, né? Você me corrigiu. Não, pode me corrigir na frente de todo mundo, tá? Não é privado, não. Eu Pode só, que eu corrijo mesmo. para mim é ótimo quando eu sou corrigido, porque quando me corrigem eu não esqueço. Aham. Eu só acredito de pessoa é o seguinte, você me corrigir uma palavra agora, dificilmente eu vou esquecer ela, Uhum. tá? Então, aí você falou, não, você não fala o interesting, ele fala interesting, né? Aham. É isso aí. Só que uma palavra que você não conhece, você fala, né? Quer ver, eu só vou dar exemplo de mais uma. Ilha, palavra bonita, né? Por que que não fala o S, né? Marcos, é que assim, em inglês tem um monte de letra muda nas palavras, já é uma característica da própria palavra. Não é que alguém começou a comer aquela letra e mudou. Não é isso. A palavra já é daquele jeito. E já é letra muda mesmo. Então, essas coisas tem que. Quando você aprende a palavra, você já tem que aprender cada característica que ela tem, sabe? Na hora da pronúncia. Mas, gente, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, podem comentar aqui. Mas o que eu queria falar para vocês hoje é isso: é o propósito de por que que a gente está fazendo. É falar que vocês vão se sentir perdidos ali e tá tudo bem, não é para se desesperar. E o nosso principal objetivo com este projeto desse mês é mudar a postura de vocês para vocês encararem o desafio com uma maneira, com uma postura positiva. Não desistir. Vai, assiste até o final, não entende, não importa. No outro dia vai assistir de novo, não entendeu? Não importa. Você vai assistir todo dia até a próxima terça-feira. Tá bom? Daí nas E ele não é próximas. grande, né? O que, Mônica? E ele não é, é bem, até bem curto, não é muito tempo, não, né? É O- 7 minutos. Por isso que eu já escolhi um curto, É, senão ia ficar. então, foi muito bom. Eu assisti ele, eu achei muito melhor de assistir documentário que o filme. Ah, é mais fácil, né? Eu, É mais fácil. né? É igual você falou, do sotaque, de tudo quanto há, das gírias. E É, eu, quando veio falando as cores do golfinho, e já joga eles assim, um em cima do outro. Paulo, É, é, eu acho que essa então, parte já ajuda a gente não esquece mais. é isso aí, Mônica. Muito bom, muito bom. É, Mas, gente, por isso que lá no, quando a gente trabalha com filme, vocês assistem com legenda em português para entender o contexto. É outro trabalho, tá? Esse aqui tem um objetivo específico e a gente vai fazer dessa forma. Então, português em nenhum momento durante o mês de novembro. Depois que acabar o projeto, se vocês ficarem com curiosidade, aí vocês vão botar a legenda lá em português, pegar isso aqui, que eu quero muito saber o que é, daí vocês pegam. Mas enquanto a gente não concluir o projeto, não pode. E nessa semana, então, vocês vão fazer essa repetição diariamente, e a partir das próximas semanas, daí vai reduzir um pouco, ó, não vai ser tão exaustivo assim. Mas daí eu vou passar uma tarefinha cada semana para vocês fazerem. Vai ser um detalhezinho que vai mudar de semana para semana. Prof, Oi, para a gente anotar as palavras que a gente não entendeu, ou que não conhecia, ou que acabou não fazendo sentido. ainda Que não, não Helena, ainda não. tá Nessa semana, não. Depois para outra. eu vou falar, daí na outra terça-feira a gente vai se reunir, e daí eu vou passar
as dicas novamente para vocês fazerem da outra semana para outra, tá? Por enquanto é só isso mesmo. A gente vai devagar e vai todo mundo junto, tá? Então lembrem-se, usem o grupo para comunicação ali, qualquer coisa que quiserem, mas não pode contar o que você entendeu, tá? No grupo. Só para mim no privado. Elaine, Oi. Yara, Oi, Yara. boa noite. Olha só, só de repente ajuda o pessoal. Eu sempre estudo, quando eu vejo vídeo, porque eu vejo vídeo todos os dias. Tem até um aplicativo que é 6 minutos, cada videozinho que tem, que eu posso até mandar para eles, Uhum. porque ajuda bastante. Tem tipo um documentário lá todos os dias, mas eu mando depois para não misturar com esse. Tá. Mas eu sempre estudo, eu sempre assisto 3 vezes. A primeira vez eu só escuto, sabe? Eu só escuto e fecho o olho e fico tentando, porque não tem jeito. Se você não concentrar, você não consegue. Aí eu Sim. fico tentando juntar as palavras. Depois, a segunda vez, eu já vou assistindo com a legenda, porque no YouTube dá para colocar a legenda, né? Aham. E aí eu vou tentando assimilar as palavras que eu catei lá, que eu consegui entender, Aham. junto com as palavras que eu não tinha entendido, e aí eu vou começando a tentar entender. Aí depois eu assisto descontraidamente. Eu sempre faço isso, 3 vezes. Tem dado certo. Eu entendi quase tudo do vídeo. Que legal, hein, Yara? Ó, nessa semana vocês não vão pôr legenda nenhuma, nem em inglês, nem em português, tá? Estou estudando errado. É, é assistir como uma criança tá aqui no mundo escutando uma conversa. Vai ficar perdido mesmo, não tem problema, tá? Daí na semana que Ok, vem a gente vai começar a trabalhar com a legenda para explorar vocabulário, para tirar proveito mesmo do conteúdo e aprender mais coisas. Mas nessa semana é só isso, é só repetição e sem legenda nenhuma, tá? Nada, nada. entendi. Tá bom? Elaine, Oi, Neurici. não, eu assisti assim rapidamente, entendi algumas coisas, achei também mais fácil, mais claro para entender. Mas o que eu ia falar, que você falou de legenda, é que às vezes eles colocam uma Ah, não, legenda, né? sim. Aquelas frases que aparecem ali, né? Um subtítulo, alguma coisa. É que tem como você ativar a legenda total, né? Do documentário. Ah, tá. Não é para fazer isso. É que Certo. às vezes eles colocam mesmo ali para dar uma ilustrada melhor, né? No assunto. Já ajuda. Daí não Para tem. dar uma. É, é isso aí. Muito bom, gente. Mais alguma dúvida? Ficou claro? Elaine, só uma dúvida em relação a uma palavra que você falou algumas vezes aí, tá? Como se diz perdido ou perdidos em inglês? Lost. Essa que era a minha dúvida, porque é lost. Aham. Quer dizer que o passado não tem lost. Não tem o quê? Não entendi, Marcos. Não, o perdido está falando no passado, Aham. certo? Estou perdido. É lost. Lost. É a palavra lost, né? É. Tô falando por causa do seriado Lost, né? Eu quero Aham. entender. É, isso aí. Então, lost significa perdido. Sim. Não, eu achei que lost era perder. Lost. Não, lose é perder. Lose. E daí no A passado, luz é perder. lose. Ah, então é um verbo irregular, né? É um verbo irregular, é. Aham. É isso aí. Eu entendi. Lose, lost. Tirei meu. Então, vamos gravar essa palavra aqui que o Marcos deu a dica pra gente, ó. Lost vai definir essa aula de hoje aqui, ó. Porque vocês vão ficar perdidos. Mas, gente, ficar numa boa, sabe? Sem estresse. Que nem a Yara falou ali, descontraído. Na terça-feira que vem a gente se reúne e faz mais alguns comentários aqui, tá? Daí eu passo de novo uma atividade para vocês fazerem, ok? Boa noite. Boa noite, obrigado pela presença de todos aí, gente, valeu, muito bom. Tchau. Obrigado você. Tchau, tchau, gente, até mais. Tchau. Tchau. Tem coisas que tá bom, se não fizer o trabalho.